Pronto, gravando. Agora sim, iniciando a carta de abril de 2021. Pra gente não tá aparecendo no modo apresentação, Murilo. Ah, tá, peraí. Agora sim. Isso, perfeito. Então vamos iniciar. Carta de abril de 2021. Coloca no primeiro slide, por favor. A gente teve muita notícia conturbada aí nesses últimos meses e últimas semanas, né? Teve a troca do presidente da Petrobras, casos do Covid que explodiu, como a gente viu há pouco. E a inflação está vindo num nível que ninguém esperava. Nós mesmos, né, falávamos que a inflação ia subir, mas a gente não acreditava que ia subir para os níveis que parecem que voltarão a subir. E por isso que a gente colocou esse título, Presente, Passado e Futuro, que o Brasil teve uma inflação muito alta no passado, muito mais alta do que a gente observa agora, né? Vamos pegar mesmo depois do Plano Real, pegar nos últimos 20 anos, a gente teve inflação bastante elevada, aí, rodando próximo de 10%, que é o que mostra o gráfico ali embaixo, que começa em 2001. A inflação estava próxima de 10% em 2001, teve um ápice próximo de 2002, na eleição que o Lula ganhou, inclusive naquele ano de 2002, que o Lula ganhou seu primeiro mandato. Ali o IGPM veio para 35%, quase 33%, e o IPCA passou dos 15%. E se a gente olha no gráfico ali embaixo, o IGPM voltou para muito próximo do topo de 2002. Ou seja, está muito próximo dos maiores níveis de inflação desse século. E o IPCA está um pouco atrás, a diferença entre IGPM e IPCA nunca teve tão alta. E isso está assustando um bocado. Essa daí é talvez a notícia mais importante ou o fato mais importante dos últimos meses. Depois a gente viu o Bolsonaro trocando todo mundo das Forças Armadas, foi algo bastante estranho, mas pelo que a gente tem escutado, nesse momento não é grande problema, porque quem assumiu parece que tem os 3 generais que assumiram, parece que tem políticas muito similares, políticas não, convicções muito similares aos dos seus anteriores. Então, não parece ser um grande problema, mas que chamou a atenção, chamou. E aí a gente se pergunta, mas considerando tudo isso, o mercado está até bem demais, né? O Ibovespa voltou a subir agora no mês de abril, o risco Brasil não subiu tanto, continua lá próximo dos 300 pontos, né, Murilo? Sim, está bem comportado. Se eu não me engano, ele tinha chegado a 260 pontos há poucos meses e voltou a subir para 300, mas nada muito relevante. E aí a pergunta que a gente se fez, o que está no preço dos ativos? O que não parece estar sendo considerado? E a gente acha o seguinte, não está sendo considerado um possível golpe de Bolsonaro ou de Forças Armadas, obviamente, o que parece que a probabilidade é muito baixa, mas tudo na vida é possível, né? Então, até perguntas de probabilidade baixa a gente gosta de fazer. Não parece estar precificado nos ativos uma campanha bastante polarizada para o ano de 2022 entre Bolsonaro e Lula. E a pesquisa que acabou de ser divulgada, se eu não me engano, uma pesquisa encomendada pela XP foi divulgada há poucos dias, tem Lula e Bolsonaro, ambos com mais de 20% das intenções de voto, e aí lá atrás chega um segundo grupo, que entre eles está o Moro com menos de 10%, se não me engano 7% de intenções de voto. Então, existe uma possibilidade sim da gente ter uma polarização na campanha. Eu não acredito que isso tenha ido para o preço dos ativos. E também não foi para o preço dos ativos um estouro no déficit público. A irresponsabilidade fiscal vir à tona não parece que foi para os preços. Talvez tenha ido muito pouco no mercado de renda fixa, mesmo com esse orçamento esdrúxulo que foi aprovado lá no Congresso. Esse orçamento ele precisa ser sancionado pelo presidente Bolsonaro até o dia 22 de abril. Então, até o dia 22 de abril, a gente vai ter muita atenção em relação ao orçamento,
porque o orçamento não está fechando, na verdade é isso. Os nossos legisladores colocaram emendas em 48,8 bilhões de reais. Essas emendas parlamentares são aquelas verbas que eles têm para direcionar para obras públicas e normalmente nos seus redutos eleitorais. E eles estão considerando isso de extrema importância porque a pandemia fez com que eles se afastassem um pouco do seu eleitorado e o nível da crise da saúde por conta do Covid-19 está fazendo com que os deputados e senadores fiquem com medo de não serem votados. Então, eles estão querendo dinheiro para poder fazer obra e fazer campanha política, na verdade, desde então. E é a briga que está lá dentro agora entre Guedes e o Legislativo. Inclusive, a pressão sobre o Guedes está muito grande. Claro que o presidente pode vetar essa verba, mas se ele vetar essa verba, ele corre alguns riscos. A gente não pode esquecer que tem 105 pedidos de impeachment na Câmara do nosso presidente. Então, está uma queda de braço bastante grande. Infelizmente, não é um jogo muito limpo, mas é o que a gente tem para hoje. Agora, o que está precificado? Uma maior inflação e um maior juros básico. Que nível de juros que está precificado? O CDI chegando a no máximo 6,5%, no máximo 7%. E isso acontecendo no ano que vem. CDI nesse ano vindo para 6%, 6,5%, estourando. É isso que está no preço. E claro que já foi para o preço um menor crescimento da nossa economia, porque esse distanciamento social, esse isolamento social que teve que ocorrer agora em boa parte do país, prejudica, claro, o desenvolvimento da nossa economia. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar do mercado de ações, mas tem um lado positivo que as commodities estão em alta. Sobre inflação, o que é importante talvez mencionar é INCC. INCC está em 12%, que é o índice da construção civil. O mercado da construção civil vai sofrer um pouco, inclusive a Cyrela, que é uma empresa que muitos dos nossos clientes têm na sua carteira de ação, pode sofrer, porque talvez tenham correções aí de compras feitas na planta que os clientes não tenham condição de bancar. Então, pode ser que aumente muito o número de distratos de compras feitas em lançamento. E também o juros vai subir, e INCC subindo, pode fazer com que na assinatura do financiamento, lá na entrega do imóvel, o comprador também não consiga aprovar o financiamento. Então, acho que sobre inflação era isso. Agora vamos para a próxima página, que ali a gente tem o gráfico das commodities, né? Então, do lado direito, a gente vê o gráfico das commodities em verde, commodities em reais. A gente pegou o Bloomberg Commodity Index e multiplicamos pela cotação do dólar. E ali a gente observa que em reais as commodities estão muito caras. Em dólar, as commodities não estão ainda no topo, porque as commodities de energia, petróleo e gás, ainda estão muito distantes do topo. O petróleo chegou a 160 dólares, 150 dólares, 170 dólares. E hoje está sendo negociado muito abaixo de 100 ainda. Não está sendo negociado aos 30 que estava no final do primeiro semestre do ano passado, mas já voltou ali para casa dos 60, 70. E a gente verifica que começou talvez um pequeno ciclo de alta das commodities, mas em reais essas commodities já estão muito caras. Existe um lado positivo e um lado negativo. Qual que é o lado positivo? O lado positivo é que um terço, entre 30% e 40% dos principais índices de ações do Brasil são de empresas produtoras de commodities. Então, a Bolsa Brasileira tende a ter esse benefício dos preços em alta. O lado ruim é que a inflação está sendo muito incentivada por esses preços altos, né? Quem está produzindo celulose está exportando muito, está faltando um pouco de produto internamente, então o fato de vender para o exterior está muito atraente, faltando aqui dentro os preços daqui de dentro sobem. Está acontecendo isso talvez também com produto de siderurgia. A base para a siderurgia, que é o minério de ferro, está muito alto, então isso está atrapalhando a inflação. E outra coisa que pode
atrapalhar muito a inflação, como a gente já falou, foi em relação ao orçamento. Parágrafo do meio aí dessa página da carta, a gente fala disso, que foi extremamente fictício esse orçamento feito lá pelo Congresso. Um fato positivo dessa alta das commodities é também a balança comercial. A exportação brasileira cresceu muito, bateu recorde nesse primeiro trimestre do ano. O saldo da balança comercial não subiu na mesma velocidade, né? Teve importação de plataformas de petróleo. Só no mês de março, se não me engano, foram 5,8 bilhões de dólares em importação de plataforma de petróleo. Essa importação da plataforma de petróleo fez o saldo da balança comercial cair, mas as exportações estão altíssimas, as exportações estão crescendo quase 2 dígitos em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Eu acho que o principal aí das últimas notícias sem dúvida nenhuma, a inflação, o orçamento e a alta nos preços das commodities, que daí vão beneficiar algumas das ações negociadas na Bolsa Brasileira. Agora vamos à tabela dos indicadores, Murilo. Não foi um mês muito bom para a renda fixa, né? Não, renda fixa é o terceiro mês, né, que está caindo. Os fundos imobiliários, na verdade, não é o terceiro mês, mas teve queda agora em março. As ações tiveram uma alta expressiva, principalmente por causa das empresas de commodity. Foi bastante interessante esse movimento, porque tiveram muitos fundos de ações ativos que terminaram o mês bastante negativos. Foi interessante o movimento, né? Você teve o índice subindo por conta de Vale e Petrobras. A Petrobras não subiu tanto, mas a Vale principalmente e outras empresas como Suzano, o Klabin. E você teve fundos ativos negativos por conta principalmente do varejo, aí Magazine Luiza, alguma coisa assim, que caíram muito nesse período. Algumas empresas de tecnologia também, né? É, Mosaico, que lançou ações agora, Local Web, que tinham subido muito, né? A Mosaico não tinha subido muito porque é nova na bolsa, mas algumas dessas empresas que tinham subido muito deram um mercado começou a fazer. aí a classe de alternativos e HFA, né, o índice de hedge fund subiu 0,48 e o Isso até dólar... que surpreendeu, não, Murilo? O que é? Desculpa, não entendi. Não, que os fundos multimercados surpreenderam quando a gente viu aquela renda, a gente ficou com receio dos alguns dos gestores aí que a gente acompanha compraram taxa de juros e conseguiram se beneficiar da alta dos juros de longo prazo. Exatamente. Depois a gente vai ver a nossa carteira ali, mas a gente ganhou do benchmark. Aí tabela da rentabilidade dos últimos 10 anos. O que eu queria observar aqui é só o seguinte: muitos investidores, obviamente, estão incomodados com seus títulos públicos, que recuaram muito nos últimos 3 meses. São 3 meses consecutivos de queda. Mas precisa tomar cuidado para não querer vender, porque olha o histórico de longo prazo, a diferença de rentabilidade entre o IMA Geral XC, o IMA-B, para o CDI. A gente está falando aí de 140% de rentabilidade em relação ao CDI que o IMA Geral apresentou nos últimos 10 anos. O IRFM um pouco menos, 130% do CDI, e o IMA-B mais. Praticamente quase o dobro do CDI é a rentabilidade do IMA-B nos últimos 10 anos. Isso, obviamente, não é garantia que vá se repetir, mas o prêmio que se ganha para comprar esses títulos de mais longo prazo tende a ser muito interessante. Então, o investidor só precisa tomar cuidado para não querer sair desses títulos agora, porque eles apresentaram 3 meses de queda. Vamos começar a falar então do portfólio. Aí a gente não atualizou, pode passar a tabela periódica, ela está atualizada até dezembro. Então, o portfólio a gente conseguiu ter uma rentabilidade de 0,8%, foi uma rentabilidade bastante atrativa, eu diria, e claro que muito impulsionada pela classe de ações, que subiu bastante.
No contexto das classes, uma mudança que a gente está querendo fazer é reduzir um pouquinho o peso dos fundos imobiliários. A gente está com um sentimento meio amargo dos fundos imobiliários já faz aí fácil uns 8 meses, uns 9 meses, desde meados do ano passado. E a grande maioria dos nossos clientes ficaram com pesos, né, inferior ao nível ideal, ao nível neutro, e a gente não está ainda com muita coragem de aumentar. Na verdade, tem alguns dos fundos imobiliários que estão apresentando bom rendimento, daqui a pouco a gente vai falar disso. Mas tem outros que o rendimento não estava tão bom e a gente acha que talvez seja o momento de reduzir. E só falando agora da classe que nos beneficiou, a classe que não nos beneficiou foi renda fixa e fundo imobiliário. A classe que nos ajudou em termos de rentabilidade foi a classe de ações, e a gente adequadamente no mês passado aumentamos um pouco a aposta em ações. Para muitos dos nossos clientes a gente comprou o Brax 11 ou o Bova 11, mas a maior parte foi Brax 11, justamente por ter muita exposição em empresas de commodities e que acabou dando certo. Foi uma estratégia que deu sucesso, digamos assim. Agora, na classe de ações, o que me impressionou bastante foi o crescimento do lucro das empresas no último trimestre. E Murilo, peguei os dados do balanço de todo mundo do último trimestre do 2020 e último trimestre de 2019. E o crescimento da receita de 14% e do lucro de 12% em 2020 comparado a 2019. Então, teve uma recuperação no ano passado extraordinária, uma recuperação muito superior ao que se imaginava. E, obviamente, que foi isso que fez o Ibovespa voltar para casa dos 120 mil pontos, né? Só que quando a gente olha uma perspectiva de lucros para esse ano, mesmo com essa parada da economia, tá difícil imaginar que os lucros vão cair, né? Principalmente por conta dessas empresas, né? A gente calculou, né? Vale do Rio Doce e Petrobras juntas. Se pegar os bancos, isso pegar poucas empresas você passa de 100 bi fácil, só de lucro em 2021. De crescimento no lucro em 2021 é bem provável que seja aí dezenas de bilhões de reais em relação ao ano de 2019, ano de 2020, desculpa, que já começou no último trimestre de 2020. E agora, em 2021, era para continuar. Claro que a pandemia está atrapalhando. Agora vamos entrar na renda fixa. O histórico de rentabilidade acabou não mudando muito. 12 meses está sendo atrapalhado pela recuperação, né? Quando a gente pega 12 meses, está começando em abril de 2020. Então, a rentabilidade da carteira de 12 meses do portfólio está fabulosa. Mas vamos ver na renda fixa. Renda fixa, o gráfico que a gente colocou ali, que é uma informação bastante relevante, é o de volatilidade dos títulos pré-fixados. Os títulos pré-fixados caíram até mais do que os títulos indexados à inflação, que são muito longos. E aí a gente falou, mas a volatilidade aumentou. Mas quanto que aumentou? A volatilidade, na verdade, não aumentou muito, voltou para níveis mais elevados, mas está abaixo dos níveis de setembro e muito abaixo, obviamente, dos níveis observados lá em março e abril do ano passado. Então, os títulos públicos recuaram, mas está muito longe de ser um evento similar ao que a gente observou há um ano atrás, há um ano, quando começou a pandemia, e também ali em setembro, quando teve uma pequena ruptura nas expectativas dos investidores. Aqui eu só comento do quanto que o IRFM, o índice de renda fixa pré-fixado, rendeu em relação ao CDI, foi 129% CDI nos últimos 10 anos. Então, tem um bom prêmio de risco pelo risco do tempo aqui no Brasil nos títulos públicos, e vale a pena segurar esses títulos. Obviamente que nesse momento, o ideal é você ter mais títulos indexados à inflação, e compras que a gente vem a fazer aproveitando o nível atual da taxa de juros desses títulos, o ideal é que sejam títulos indexados à inflação, porque a gente está com um pequeno receio dessa inflação estourar. O que seria a inflação estourar? Ela não parar no 7%, como a gente acha que vai parar. O IPCA de maio, junho, acumulado de 12 meses, deve chegar em 7%, tá, pessoal? Então, não se assustem se você vê esse número 7, porque isso já é esperado por nós. O que não é esperado é continuar no 7. Então, a inflação de 12 meses deve chegar próximo de 7, e até o final do ano a expectativa é que ela convirja para a meta.
A meta de inflação para esse ano é 3,75%. O teto da meta tem uma banda 1,5% abaixo, 1,5% para cima. Para baixo e para cima. Então, a inflação não precisa chegar na meta, mas vai para o 7% e converge para chegar aí no final do ano em 4%, 4,5%, entre 3,75% e 5%, que ficaria dentro da meta, dentro da banda da meta. É isso que a gente espera e é isso que o mercado projeta. Não, a gente não espera esse estouro da inflação. Tá? Se estourar a inflação, ficar no 7, 8% até o final do ano, aí a situação vai ser um pouco pior. E aí esses títulos pré-fixados vão sofrer mais, os indexados à inflação vão sofrer, mas nem tanto, porque eles têm uma taxa real de juros que hoje está na casa dos 4%. Então, se o CDI vier para 15% e a inflação parar nos 8%, aí eles vão sofrer muito. Mas se o CDI vier para 8% e a inflação ficar no 7%, ele não tende a não sofrer muito mais. Ali o histórico de rentabilidade, a carteira de renda fixa, na verdade, está bastante interessante. Murilo, vai lá para baixo só para a gente ver o histórico. Ah, sim. A gente teve 3 meses negativo também na nossa carteira, mas nós consideramos um desempenho sensacional, porque pelo quarto ano consecutivo, deixa eu ver, 1, 2, 3, pelo quarto ano consecutivo a gente está batendo o IMA geral. Está caindo 1,4 e o IMA geral está caindo 1,6. Aí vocês podem falar, não, mas eu não queria estar perdendo. Nossa, não queria estar perdendo, então tem que ter só o CDI, não pode entrar nesse jogo, porque aqui é uma estratégia de maior risco, é uma renda fixa apimentada. O nosso benchmark aqui não é CDI, nosso benchmark é o IMA geral, e a gente quer ter um rendimento próximo do IMA geral. Estamos conseguindo nos últimos 4 anos aí um rendimento acima do IMA geral em todos esses 4 anos. E com isso, obviamente, vem volatilidade. Só que também vem junto o rendimento, né? Como a gente tinha comentado lá em cima, o IMA geral nos últimos 10 anos rendeu 140% do CDI. A gente está superando um pouquinho, o nosso investidor está ganhando mais de 140% do CDI. Quer dizer, estaria ganhando se o prazo fosse o mesmo. Nesse período aqui foi muito mais do que 140%. Se a gente fizer a conta, deve dar mais ou menos o dobro do CDI nos últimos 4 anos. Então, apesar de ter dado rentabilidade negativa pela primeira vez 3 meses consecutivos, a gente está bastante satisfeito com o resultado da nossa carteira de renda fixa, tá? Fique bem claro. Estamos bastante felizes com o que a gente está conquistando. Só lembrando, em 2013, o IMA geral IPC foi negativo no ano todo. E a nossa carteira foi no 0 a 0. Então, se esse ano der 0 a 0, não tem grande problema, porque isso já aconteceu no passado e mesmo assim o rendimento histórico é muito bom, é fantástico, eu diria. Agora vamos para a carteira de imóveis. Carteira de imóveis, a gente é a carteira que a gente está com um pouco mais de receio, nós estamos com mais cautela e a razão está explicada no gráfico ali à direita. Esse gráfico é os juros da NTN-B de 2045 e o preço do índice IFIX, o preço médio dos fundos imobiliários negociados na Bolsa de Valores. A gente vê que tem uma correlação negativa muito grande. Então a gente está com um pouco de receio. Se a taxa real de juros estourar, a precificação dos fundos imobiliários vai fazer com que eles caiam ainda mais. Eles já tiveram um ano de 2020 pouco bom, começaram esse ano de 2021 também não muito bem, e pelo visto a festa não voltará na casa aí dos fundos imobiliários tão cedo. Então nós estamos com cautela e queremos alertar os investidores para talvez reduzir um pouco. Reduzir o quê? Principalmente os fundos imobiliários que estavam pagando 0,5%. E por que 0,5%? Fundo imobiliário, o rendimento mensal do fundo imobiliário pago na conta, ele tem que ser o rendimento de uma NTN-B de longo prazo mais um prêmio de risco. Então, a NTN-B de 2045 hoje está pagando mais do que 4% ao ano. Quanto que é o prêmio de risco? O prêmio de risco deveria ser a gente acha que esses fundos imobiliários que estão pagando meio que dos que os nossos investidores têm, basicamente os de logística, o 20 e o HGLG, né, o Credit Suisse Logística. Uhum. São os dois que estão pagando próximo de meio. Os outros já estão bem descontados
e estão pagando 0,6%, 0,7% ao mês de rendimento. Então, os outros a gente acha que já está meio que precificado. Caso as taxas reais de juros não recuem, continuem aí acima de 4%. E claro que, além disso, né, Murilo, a vacância pode voltar a subir, né? Sim, e os rendimentos diminuírem nesse caso. Sim. Estamos acompanhando, mas por enquanto a vacância ainda está ok. A gente se afastou dos fundos imobiliários de edifícios e dos fundos imobiliários que a gente tem, a vacância está sendo bem controlada, eu diria. A queda em Esse é o 2020. rendimento, né? Em 2020 caiu 11%, a média foi 10%. Nesse ano está recuando próximo de 2% e a média recuando próximo de 1%. É a única carteira que a nossa volatilidade é um bocado acima do índice fixo, então a gente não vê grande problema nisso. Quando o mercado subiu, a gente subiu muito mais, então o mercado está caindo, a gente está caindo um pouco mais só. A diferença está mínima. Estamos bastante satisfeitos também com esse resultado, só lembrando que nos últimos 10 anos aí, o rendimento passou de 200%. Estamos ganhando de lavada aqui do IFIX. A classe de ações, a gente já falou do crescimento do lucro das companhias, que vai ser bastante forte nesse ano, né, Murilo? Uhum. E então, a pergunta que eu coloquei ali, será que o mercado de ações descolou? Porque o pessoal tá vendo só notícia ruim, o mundo acabando, Covid lá em cima, Bolsonaro perdido, nada de boa acontecendo, orçamento horrível, e mesmo assim a Bolsa de Valores está lá em cima, subiu 6%, né, no último mês. A nossa carteira no último mês subiu próximo de 5%, a maioria dos nossos clientes perdeu para o Ibovespa, mas a gente não vê problema nenhum nisso, a gente sabe bem o porquê que subiu menos. Mas estamos super confortáveis com isso. Daqui a pouco a gente vê o rendimento. Mas por que pode ter uma falsa percepção que descolou? Porque as pessoas não estão observando como é que vai ser o lucro das empresas que compõem esses índices, que é o que a gente estava falando antes. O crescimento no lucro vai ser monstruoso esse ano. O lucro das empresas de siderurgia, de celulose, de mineração, Petrobras, os bancos que a gente achava que ia recuperar lucro, talvez seja mais difícil para eles, mas essas outras empresas, esses outros setores, vão ter lucros muito fortes esse ano. Então é isso que está no preço. Está no preço o lucro que essas empresas vão gerar nos próximos trimestres, que serão lucros maiores do que nos últimos trimestres. É muito difícil que esse cenário mude. Até porque o preço de commodities não é feito internamente, é lá no exterior. Lá no exterior, países que consomem muito, como China, até Índia, Estados Unidos, uma boa parte da Europa, a vacinação está muito adiantada. Então, a retomada da economia está indo para o preço das commodities. E as commodities ficaram muito tempo em baixa. Viram aquele gráfico, né? Em dólar que a gente mostrou ali há pouco. Ficou muito tempo em baixa. Então, com as commodities em baixa, as empresas acabaram não investindo nos últimos anos. Chegou na capacidade máxima de produção de todas elas, estou exagerando, né? Mas de muitas elas. E aí, quando chega muito próximo da capacidade de produção, o que é feito? O preço vai ter que subir, porque a oferta não vai aumentar. Até essas companhias investirem, ampliarem a sua produção, vai demorar muito. E é por essa razão que a gente acredita que as commodities não vão recuar tão cedo. Até mesmo o petróleo, né? A gente estava estudando sobre não sei se dá para chamar assim, mas a eletrificação dos meios de transporte. E segundo o estudo do Wall Street Journal, só em 2050 que a grande maioria dos veículos vão ser elétricos. E então vai demorar muito tempo para reduzir de fato a demanda do petróleo. E lembrando que tem muitos países que precisam do gás e até mesmo precisam do petróleo, né, como um todo, para produzir energia elétrica. A Alemanha é um país que acho que fechou todas as suas usinas nucleares, está importando gás lá da Rússia e precisa fazer energia elétrica. Até os painéis solares se consolidarem, com certeza vai ser usado muito petróleo e gás por aí. Então, a Petrobras ainda deve surfar uma onda de bom preço no petróleo, não tão bom como está surfando a Vale do Rio Doce e Minério de Ferro, mas deve
surfar uma boa onda de preço do petróleo por algum tempo. O petróleo em reais está na máxima histórica. Agora, olhando o rendimento da carteira, né, Murilo? 4,89 no último mês. Foi menos do que a média, porque os nossos fundos perderam para o Ibovespa, e para o IBRA e para o IBRX. Só que a gente viu que isso podia acontecer. E foi, para a maior parte dos nossos clientes, a gente vendeu um pouco de ações. Itaú e Itaúsa foram as principais que a gente saiu. E esse dinheiro, uma boa parte dele, para alguns casos a totalidade, foi para o Brax. Na verdade, para muitos casos, a gente, além do dinheiro da Itaúsa, a gente colocou mais um pouquinho no Brax, porque a gente estava apostando que o mercado de ações ia parar de cair. De fato, parou de cair e os fundos ativos estão tendo mais dificuldade de superar o índice. Eu acho que esse ano, assim como foi lá o ano de 2016, 2019, eu acho que esse ano vai ser difícil novamente dos fundos ativos baterem o benchmark. E aí eu vou elogiar a nossa estratégia, Murilo, porque você se lembra que lá no começo de 2020 a gente migrou dinheiro de fundos long only, né, que sempre estão comprados em ações, para fundos long bias, que foi o caso do Opportunity Long Bias, o caso do Dahlia Total Return também, né? Perfeito. E foi uma estratégia certa, o mercado de ações tinha subido muito em 2019, a gente reduziu o risco, conseguimos ter um resultado excepcional ali na pandemia e depois continuamos com esse resultado excepcional no segundo semestre, na recuperação da pandemia, e agora a gente está fazendo um pouco do inverso, a gente está querendo aumentar esses fundos passivos que seguem os índices, porque a gente acha que esse ano vai ser mais difícil bater o índice. 30%, 40% desses índices é commodity, vai ser difícil outras empresas baterem aí a alta desse setor, desses setores, né, nesse grupo de setores. E daí você consegue ver que estava um pouco atrasado, né? A nossa carteira subiu 22 contra 2,87 do Ibovespa, né? Veja que dezembro teve um descolamento aqui de 3 pontos percentuais. Já é por conta dessa alta das commodities. Vale do Rio Doce e assim por diante. Lembrando que Brax 11 tem 20% de Vale do Rio Doce, tá? Então é um dos motivos, lógico, não é só Vale que tem, mas é muito relevante, né, o peso. E esse ano Perfeito. daí a gente tá ajustando isso por conta dessa nossa convicção. E aí das empresas que a gente tem, a única que divulgou resultado não muito bom foi a Edux, a empresa de educação. Lojas Renner divulgou um resultado do último trimestre que a gente considerou muito bom, crescimento de 1,6% na receita. A margem reduziu um pouco, mas era esperado, porque as vendas online cresceram e as vendas online têm uma margem um pouquinho menor. E também teve uma desorganização no estoque, eu imagino, né? Eles não divulgam bem isso, mas as lojas ficaram muito fechadas, então teve menos coleção, mas tá tudo ótimo lá. A BR Mall surpreendeu muito, tanto é que apesar da pandemia, a BR Mall estava começando a cair, já recuperou tudo, está em ótimos níveis. A gente apostava que isso ia acontecer e acertamos e achamos que a gente deve manter. Cirela divulgou resultado excepcional no último trimestre do ano passado, apesar de ter alguns fatos extraordinários, porque ela vendeu participação em algumas construtoras que ela era sócia, que ela tinha ações, e isso contribuiu muito para o resultado dela. Mas mesmo se for desconsiderar isso, o resultado foi fantástico. Essa é uma empresa que deve sofrer mais um pouquinho, e a Edux é outra que talvez sofra um pouco por conta da pandemia, né? O pessoal deve ter se desmotivado a fazer inscrições em aulas presenciais por conta da pandemia, então deve atrasar aí o crescimento da receita, porque ensino à distância tem um ticket médio muito inferior ao ticket do estudante que está no presencial. Então, é a única empresa que o resultado ficou um pouco pior. E aí, tem duas empresas que a gente estava estudando mais profundamente, a Petrobras Distribuidora, o Pão de Açúcar. A gente acha que o Pão de Açúcar continua barato, apesar de ter subido. A Petrobras Distribuidora é uma empresa sensacional, que parece um pouco barata, mas as marcas da Petrobras Distribuidora pertencem à Petrobras. Então, ela vai ter que, em algum momento, fazer o que eles estão chamando de rebranding. Já tem uma provisão de R$1 bilhão lá para fazer o rebranding, para mudar as marcas dos postos de gasolina Petrobras, BR, postos BR, mas a gente acha que vale a pena esperar um pouco mais para identificar se a equipe, a de gestão, vai ter uma capacidade
de fazer o rebranding de maneira bastante eficaz e eficiente. 1 bilhão, se for gastar 1 bilhão, tá ótimo, já está até provisionado, mas vai muito mais dinheiro do que isso. E o Pão de Açúcar realmente parece barato. Acho que vale a pena a gente olhar um pouco mais para ele e talvez começar a comprar para os nossos investidores, para os nossos clientes. Então, acho que sobre ações era isso. Multimercado, o resultado foi bom, né, Murilo? A gente conseguiu recuperar aí e bater o benchmark. Você pode comentar? Claro. Sim, a gente ganhou 0,5% do benchmark esse mês. Eu achei interessante colocar aqui que o mês ele foi bastante complicado, né? Porque a gente teve a alta das ações, teve uma alta do dólar, teve uma alta nos juros, né? Então, caminharam juntos esses três itens e para os gestores se adaptarem a isso, às vezes não é como a gente esperava, né? De qualquer maneira, eles surfaram bem a onda e se você pegar aqui, eu coloquei aqui um gráfico do Trust macro, tá? Que ele tem separado a contribuição por book, né? Book de estratégia, que a gente chama. E foi interessante, né? Porque apesar da bolsa ter subido 6%, veja como é interessante o fato dos fundos não baterem o índice esse ano e por que a gente está pensando isso, né? A estratégia de bolsa deles perdeu 1,11%, né? Então foi um defrator aqui da rentabilidade, que foi compensada pela alta dos juros. Eles ganharam 1,37%. Então essa composição completa aqui, se não me engano, deu 0,49% positivo. Então os fundos macros tiveram um comportamento muito parecido com isso, perdendo na bolsa, ganhando nos juros e principalmente dólar, né? Aqui tem moeda zero. Muito ganhando no dólar também, né? A dupla vitoriosa de muito fundo no multimercado foi taxa de juros e dólar. Exatamente. Aqui tem deixa eu pegar o resultado. Então, a carteira subiu 1,05 contra 0,48 do índice. A gente está ganhando pouquinha coisa esse ano, né? E acho que a carteira que a gente melhor faz isso, que eu acho legal comentar, é a volatilidade, o retorno ajustado ao risco, né? O retorno ajustado ao risco da nossa Acho que a carteira. transmissão do Murilo piorou ali, né? Ah, voltei? Oi. Voltou, tá, tô escutando. Tá, não, beleza. Eu estava falando só do retorno ajustado ao risco, né? Eu acho interessante que a nossa carteira consegue fazer com poucos fundos um trabalho excelente. A gente teve um retorno ajustado aí desde o início de 3,69 contra 2,40 do índice de hedge funds. E Murilo, a mudança, a gente começou a resgatar o fundo Adam, né, para todos os clientes. E a gente chegou à conclusão melhor colocar nos fundos que a gente já tem. Canvas é um fundo que a gente, para boa parte dos clientes, a gente tem um volume de recursos inferior ao dos demais fundos, então o dinheiro do Adam pode ser relocado ou no Canvas ou redistribuído nos outros fundos. A gente vai, obviamente, ver caso a caso e fazer essa redistribuição. A correlação entre os fundos que a gente tem está bem baixa, né? Ali na casa do 0,4, 0,6, 0,2. Então a gente acha que dá para manter essa carteira. Sim, com um ativo a menos, né, a gente tinha seis fundos, agora a gente vai diminuir para 5 e provavelmente aumentar a exposição em Canvas, vai depender muito de carteira para carteira, mas esses 5 devem fazer o trabalho bem já, que é ganhar mais com menor risco, né, ajustado ao risco, essa é a ideia. Por isso esse estudo de Isso. correlação. E Murilo, os fundos multimercados estão conseguindo fazer o papel deles, que é conseguir dar bom retorno em qualquer cenário. Esse ano eles estão conseguindo ter um ótimo desempenho, até eu diria, porque o cenário está bastante conturbado e mesmo assim a média está positiva. Se a gente compara com o CDI os primeiros 3 meses, tá um rendimento até que interessante. Pois é, foi isso que ajudou o portfólio, né, no resultado. Deixa eu ver se tem. A gente esqueceu de pedir para as pessoas fazerem perguntas, né? Mas Chegou a hora. chegou a hora, exatamente. Acessem o chat aí, se puderem fazer alguma pergunta, tiverem alguma dúvida.
Nossa. Agora, só voltando, pessoal, muito importante a gente observar o que vai acontecer com o orçamento até o dia 22. E a pressão sobre o Guedes está grande e a gente está torcendo para que o Guedes não saia por enquanto, não seja demitido e não queira ele sair, porque não teria um substituto, né? Existem possibilidades aí, por exemplo, do presidente da Caixa Econômica ser o substituto do Guedes, mas não chega nem próximo do nível dele. Algo relevante para observar nos próximos dias é se vai ter uma nova debandada de integrantes da equipe econômica, né? O Guedes já perdeu alguns, né? As privatizações viu que demorariam muito, uma parte da equipe já saiu, mas ainda tem uma equipe boa lá com ele, muito comprometida com resultados. Entretanto, o Congresso não parece estar comprometido com resultados orçamentários. Então, pode ser que algumas pessoas da equipe se sintam desestimuladas e queiram sair. E o Guedes, se ficar sozinho lá também, não vai conseguir fazer muito, né? Então, é importante a gente observar, porque isso pode trazer mais riscos. Tive uma pergunta aqui, Rafael, sobre a Educ. Qual a estratégia para a Educ para esse ano? A Educ, na verdade, ela conseguiu tirar vantagem da pandemia. A Educ era muito menor do que a Croton, que é a Cogna lá, e só que no EAD ela está até, quando a gente observa as novas matrículas de EAD, ela está competindo igual para igual. Então ela está conseguindo ganhar market share nas condições atuais, porque a adaptação dela do presencial para o remoto foi muito melhor do que de outras faculdades e universidades, outros grupos educacionais, e o EAD dela tem um sucesso muito maior que de suas concorrentes. Então ela até conseguiu tirar vantagem. A questão é que a empresa é muito boa, tem muita credibilidade e não é barata. Então você pega, por exemplo, a Via Varejo que a gente teve para clientes. A Via Varejo não tem uma credibilidade tão alta. Você não consegue comparar a credibilidade da gestão da Via Varejo com a credibilidade da gestão da Magazine Luiza. É muito diferente. A Edux seria mais comparável à Magazine Luiza. Não é uma empresa barata, é uma empresa cara. Então a gente está só tomando um pouco de cuidado para que o resultado não seja tão ruim e que aí ela passe a ficar barata e a gente tenha todas as ações. A gente ainda não está desesperado para vender, não. A empresa é muito boa. A vacinação, se Deus quiser, vai andar rápido aí nos próximos meses, nos próximos trimestres, e ela vai sair dessa crise com certeza melhor do que entrou. Na verdade, já está melhor do que entrou, né? O posicionamento dela hoje é melhor do que era há 2 anos atrás, por exemplo. Sim. Outra pergunta. Em 2022, 8 meses, teremos eleições. Como isso afeta o cenário dos investimentos? É aquilo que você disse, né, Rafael, que você acredita que não está no preço ainda, né, essa polarização entre Lula e Bolsonaro, né? Um pouco perigoso, né? Porque quem está lá no poder pode querer gastar muito dinheiro para ganhar popularidade, seja o legislativo, que está querendo essas porcarias dessas emendas parlamentares, ou seja o executivo, que talvez queira gastar um pouco mais para também aumentar a popularidade. E, poxa, se o Lula voltar para o poder, é difícil saber isso, né? Mas o mercado com certeza não iria gostar. Não, o mercado não iria gostar de ter essa polarização, porque não tem uma alternativa. Pelo menos não se vê uma alternativa agora, mas acho que o mercado está esperançoso, porque senão era para ter balançado um pouco mais aí os ativos nesse último mês. Então parece que o mercado está esperançoso. Agora, se nós não estivermos esperançosos, nós acreditarmos que ou o Bolsonaro ou o Lula ganharia, um dos dois ganharia a eleição em 2022, aí em algum momento a gente vai ter que tirar bastante o pé nos investimentos. E o dólar continuaria subindo, né? Perfeito. É um cenário bastante perigoso, até, na verdade. Tá muito difícil, tá um momento bastante delicado em analisar cenário, muito. Histórico de rendimento dos últimos 3 meses não está interessante, inflação alta, tá um desafio grande. A gente já passou por diversos outros desafios e o histórico de rentabilidade é muito bom,
mas quando a gente está no meio do tufão, tem que respirar fundo, porque senão corre o risco da gente se deixar levar por esses momentos. Mas está um momento complicado, eu diria mais complicado do que março do ano passado para enxergar cenário. Interessante as semelhanças, né, com 2002, né? Apesar de que existem bastante diferença, mas o Lula, um início de ciclo das commodities. Pode ser. Só que o maior período de alta da Bolsa da história foi logo depois de 2002, né? Sim. De 2003 a 2007, se eu não me engano. Foi o melhor período, né? Até maio de 2008. Então, ó, viu só como o otimismo deve prevalecer? Vamos começar a pensar, não, o Lula pode voltar e que volte como o Lula de 2002, né? O Lula Paz e Amor de 2003. Pode nos ajudar até, quem diria. Mas não, o melhor é que apareça uma terceira via aí que traga um pouco mais de credibilidade, que o Congresso se renove um pouco mais. Nada mais importante do que o Congresso. Eles mandam, né? A gente está vendo isso mais do que nunca. Mas é isso, sem mais perguntas. Que bom que hoje não teve pergunta do dólar, hein, Murilo? Pois é, essa pergunta aí, você respondeu mais ou menos sobre a polarização das eleições, né? Acaba entrando nesse assunto. Mas, gente, é isso. Então, obrigado, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado a todos. E ótimos investimentos. Se cuidem. Tomem vacina. Boa noite. Tchau, tchau.